Aleluia, povo abençoado. Saudações de paz. Seu servo evangelista, vamos nós aqui. Hoje, na plataforma do TikTok, estamos gravando uma série de lives com a seguinte temática, examinando as Escrituras verso a verso. Concluímos semana passada João capítulo 6, e essa é a nossa segunda ou terceira live expondo o texto em Hebreus capítulo 12. E a temática deste capítulo, conforme disse ontem, é sugestiva no meu modo de ver. Para mim, particularmente, que eu gosto da exortação, da disciplina. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que estará full time aí em tempo online e aqueles que acessarão a posteriori ou futuramente estará gravada e a live também estarei compartilhando nas outras plataformas. Mas vamos lá para o nosso propósito, nosso objetivo é falar a palavra, como temos dito, né? Um minutinho de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, examinando as Escrituras, até que ele venha. Esse é o legado da igreja. E falamos recentemente sobre a questão da disciplina. Os filhos de Deus, eles amam a disciplina. Eu gosto do que Provérbios capítulo 12 diz, o que ama a disciplina, ele ama a sabedoria. Tolo é aquele que rejeita a disciplina, a instrução. Provérbios, quem ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é um estúpido ou estupro. E paramos ontem no verso de número 8 da Epístola aos Hebreus, que alguns eruditos acreditam ser de autoria paulina, mas a maioria dos eruditos, eles não chegam a um consenso de quem deveras escreve a Epístola aos Hebreus, que esta epístola na Bíblia, o seu escritor, ele é anônimo. Mas isso é um detalhe, é uma curiosidade, haja vista que o mais importante para nós outros é crer que a Escritura Sagrada, os 66 livros da Bíblia, são de inspiração divina. Isto nos basta. Quem escreveu, quem deixou de escrever, isto é um detalhe apenas para quem estuda, né? Mas Pedro, na sua segunda carta, epístola, ou carta de Pedro, no capítulo 1, parágrafo de número 20, 21, 22, Pedro é categórico, ele diz que nenhuma profecia ou nenhuma escritura ela é de particular interpretação de homens, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Ontem nós citávamos a epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, o parágrafo, ou melhor, a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, parágrafo 16 e 17, Paulo diz que toda a escritura divinamente inspirada é apta para corrigir, redarguir, instruir em justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e esteja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, basta nos saber que a carta, né, a epístola que estamos estudando aos Hebreus, ela é inspirada por Deus, independente de quem a redigiu. E estamos falando sobre correção, sobre disciplina que deve nortear a vida de todos nós, independente de sermos cristãos ou não, mas a disciplina, ela traz sabedoria, direcionamento. Provérbios capítulo 22 e 29, o sábio vai dizer que o homem diligente, ou o homem disciplinado na sua obra, perante príncipes e reis, ele será posto, não será deixado entre os de baixa sorte.
Então, meu irmão, tenha disciplina, não seja alguém relapso, né? Não seja alguém desleixado. Se você ama a palavra de Deus, se você crê que a palavra de Deus é a verdade, se esmere. E aí, nas outras áreas da sua vida, você também terá disciplina no seu trabalho, seja organizado nos seus estudos, na sua casa. Tenha disciplina, porque o homem diligente, a mulher diligente, disciplinada na sua obra perante príncipes dos reis, ele será posto, não será deixado entre os de baixa sorte. Glórias a Deus. Verso a verso, examinando as Escrituras, estamos juntos aí durante um pouquinho de tempo. Pai, eu quero te louvar. Espírito Santo, meu amigo, toma cativo meus pensamentos, visita o meu córtex cerebral, toma, Pai, a minha didática no ensino, na instrumentabilidade da tua palavra. Paulo diz a Timóteo que o obreiro aprovado não tem do que se envergonhar e maneja bem a sua palavra. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, parágrafo 11, Pedro vai dizer que aquele que fala segundo os oráculos de Deus, e aquele que prega, pregue na força que o Senhor supre, para que em tudo o teu nome seja glorificado por meio da pessoa eterna e bendita de Jesus Cristo, a quem pertence a glória eternamente. Eu oro pela vida do telespectador, do internauta, do espectador desta live que está acessando ou acessará. Edifique a vida dele, Senhor. Alcance a alma dele, dela. Entre com providência que a sua palavra, que escrita está, não voltará vazia. Ela faça aquilo que apraz na vida dele, na vida dela, dando resposta, dando vitória, no nome de Jesus. Usa-me como um instrumento nesta manhã, na instrumentabilidade da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos pregar juntos, Espírito Santo. Glória a Deus. Meus amigos, Deus abençoe. Cavalari, Rosana, Manuel, Isabel e tantos outros que irão acessar esta live aí. Estamos falando sobre correção, sobre disciplina, e é um assunto que gera um pouco, talvez, de desconforto. Talvez não, eu posso afirmar que gera desconforto, porque nós temos a tendência de não querermos ser exortados, de não querermos ser corrigidos, de não querermos ser disciplinados. Tem pessoas que ela está errada, ela está sem direção, ela está fazendo errado, mas ela não aceita a correção. E escute, Hebreus capítulo 12, trazendo para o âmbito do espírito, e isso vai servir para a vida no cotidiano. Hebreus capítulo 12, o verso de número 8, que iremos aqui na sequência, estamos analisando verso a verso, ontem paramos no 7, né? O verso 7 diz que se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos, pois qual filho a quem o pai não corrige, não castigue? Faz um link com Provérbios 13 e 11, que já citei nas lives passadas, Jó, capítulo 5, 17, e tantos outros que nós poderíamos citar aqui para embasar essa questão do assunto da disciplina, o próprio capítulo 12 aos Provérbios que citei agora aqui, que li agora aqui. Então perceba que as pessoas, o homem, falando mais propriamente da questão espiritual, o servo de Deus que não aceita a correção, verso 8 agora diz: mas se ficais sem castigo, ou sem a correção, ou sem a disciplina da qual todos são feitos participantes, percebe? Então sois filhos bastardos e não filhos. Na tradução King James, aqueles que não querem a disciplina, assim como todos são participantes, é necessário que todos sejam participantes, sejam disciplinados, sejam corrigidos.
Mas aqueles que não aceitam a correção, que não querem ser corrigidos, olha o que o texto diz. Então sois bastardos e não filhos. Outras traduções. Filhos ilegítimos, filhos espúrios. Percebe? Então tem uma característica específica que distinguirá o filho legítimo do filho bastardo, do filho espúrio, né? Que é a questão da disciplina. Todo filho de Deus, ele é alguém que ama a disciplina. E se eu posso acrescentar aqui, há uma distinção entre filhos e criação de Deus. Sem Jesus, nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Adão. Nós somos apenas uma procriação que veio da herança genética, da árvore genealógica de nossos ancestrais, Adão. Para sermos filhos de Deus, vou citar mais uma vez um texto que mais uso, que bastante eu cito. João capítulo 1, Evangelho escrito por João capítulo 1, verso 11 e 12. Jesus veio para os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam. Percebe? É necessário receber Jesus. Deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem chamados filhos de Deus. É preciso receber Jesus para ser considerado filho de Deus. Sem Jesus, nós somos filhos de Adão e Eva apenas. Então, meu irmão, os filhos de Deus, eles amam a disciplina. Recapitulando o que falamos dos homens que foram comissionados na antiguidade, os heróis da fé, os nossos pais na fé, foram homens que foram obedientes ao seu chamado, independente das lutas, das agruras, das intempéries da vida, eles não negaram o nome de Jesus. É por isso que Paulo diz que o nosso culto ele precisa ser um culto racional. Nós somos o culto. Percebe? Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, que vos apresenteis a Deus como um sacrifício vivo, oferta viva, que é o vosso culto racional, o culto inteligente, consciente. Não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Seja obediente, seja filho, não seja um espúrio, não seja um bastardo, não seja um ilegítimo, mas seja um filho obediente. Paulo pode falar isso com propriedade. Perceba, o Antigo Testamento, ele anuncia Jesus, ele aponta a Jesus. Os evangelhos, eles revelam a biografia de Jesus. Atos prega Jesus. E Apocalipse, nós aguardamos por Jesus. Glória a Deus. Paulo é um dos homens que teve essa condição de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que morreu e antes se entregou por mim. E na sua carta a Timóteo, capítulo 4, Paulo vai falar ali na altura do versículo de número 6, salvo engano, 6 e 7, Paulo diz: eu já estou sendo oferecido como libação, ou como oferta de sacrifício, ou como aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida já está próximo, mas eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e eu guardei a minha fé. É um dos que também deram a sua vida pelo propósito, pela causa, como tantos e tantos que já citei aqui, né? Paulo foi degolado, decapitado, e nós, repito o que disse em lives passadas, se não me falha a memória de ontem, que nós vivemos um evangelho mamão com açúcar,
mel na chupeta, ainda não pagamos com sangue, na nossa luta, na resistência contra o pecado. Foi o texto que nós examinamos ontem, o verso 4. Mas estamos aqui na sequência. Hebreus, capítulo 12, estou indo bem paulatinamente aqui, porque a ideia é examinar as Escrituras, é ensinar. Há uma diferença entre pregar. Tem mensagens que o pregador ele é uma metralhadora de Jeová, então ele vai jogando informação e as pessoas não entendem nada. Às vezes, né, se o pregador for muito bom, ele consegue falar rápido e explicado, né, porque tem uma boa dicção. Mas aqui a ideia é ir cadenciado para ensinar. Deus me chamou para ensinar, eu sou expositor, tá? Então, por misericórdia, glórias a Deus. Eu nunca me imaginei outrora fazendo isso, mas há 15 anos, 16 anos atrás, papai nos chamou e estamos aqui sendo diligentes, né? Buscando fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Tá? Verso de número 8. Citamos agora, verso de número 9. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Foi o que eu disse ontem, né? Nós temos nossos pais, você tem o seu pai, você tem a sua mãe, que, na verdade, os nossos pais são gestores, né? Gerenciam aquilo que Deus colocou. Os meus filhos não são meus, os seus filhos não são seus. Nós os criamos para a vida, para a sociedade, para o mundo. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque tem muitos pais aí que têm um zelo tão grande, chega ao ponto até de idolatrar seus filhos, e isso biblicamente é pecado. Jesus vai dizer, se nós amarmos os pais mais do que a ele, nós não somos dignos. Entenda isso aqui, que não é que a ideia é dizer que você não deve respeitar, pelo contrário, amar nossos pais, cuidar deles como eu cuidei do meu. Eu me lembro que quando meu pai adoeceu, foram 2 anos no corre-corre, para cima e para baixo, tudo era comigo, porque era quem tinha mais, sabe, desenvoltura para viajar, né? Andar dentro de hospitais, enfim, foi 2 anos de muita luta, mas foi a mim que ele esperou chegar no leito do hospital, eu lembro-me como hoje, e ele deu o último suspiro, era como se ele estivesse dizendo, até aqui o Senhor me sustentou, agora é com você, varão, cuide da minha esposa, cuide dos seus irmãos. Foi para mim, esteve ali, gente ciente, junto com meu papazinho, que Deus o tenha. Então, mas o meu pai era um homem, sabe, vamos dizer assim, personalidade forte. Então, ele cuidou de mim, ele me educou do jeito dele, na época, na cultura que ele foi criado, da forma com que ele foi criado. E era mais duro, era mais ríspido, era mais incisivo, mas ele me disciplinou, né? E é o que o capítulo 12, verso 9 está dizendo. Tivemos nossos pais segundo a carne, né? Homens e mulheres, fisicamente falando, nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência, né? Não devemos, então, nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver, nos sujeitarmos ao Deus Todo-Poderoso, Soberano, o El Olam, o Eterno. Isaías capítulo 40, 28. Jeová é Olam, Yahvé Olam, Senhor Eterno, Deus Eterno. Ou El Shaddai, Todo-Poderoso, Jeová Sabaoth, né? São os nomes que o Senhor tem aí, algumas definições de Deus no hebraico. Jeová Tsidkenu, Senhor é a justiça nossa. Rafá, ele é cura. Shalom, ele é paz. Jireh, ele é o seu provedor.
glória a Deus. Adonai, maravilha. E eterno, eu costumo usar essa expressão, o eterno, né? Está ali escrito em Isaías capítulo 40, verso de número 21. Então, se nós nos sujeitamos aos nossos pais físicos, como nós também não nos sujeitaríamos ao Pai dos Espíritos para vivermos? Muito mais, meu irmão, deveremos ter reverência, respeito, sabe? Obediência ao Deus Todo-Poderoso. Verso 10. Porque aqueles verdadeiramente, por um tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Qual o objetivo da correção de Deus? É nos santificar, meu irmão. A santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, o atributo de Deus que está elevado à terceira potência. Somente a santidade na Bíblia está elevada à terceira potência. Isaías 6, santo, santo, santo. Apocalipse 5, santo, santo, santo. Você não vai ver, embora Deus em sua essência é amor, ele é amor, mas é a santidade de Deus que está elevado à terceira potência. E o verso 10 está dizendo que para que possamos ser participantes da sua santidade, para sermos participantes da santidade de Deus, precisamos passar pelo processo da disciplina, da correção, da exortação, da admoestação de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Verso de número 11. Por que nós precisamos? Vou dar mais uma contribuição aqui para o 10. Verso de número 10. Por que necessitamos participar da correção de Deus e sermos santificados? Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo vai dizer: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir e fechar dos olhos antes ao soar da trombeta, porque a trombeta soará e nós ressuscitaremos incorruptíveis. Porque este corpo que é corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade. Este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, este corpo mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por Jesus Cristo. Então, meu irmão, sem santidade ninguém verá o Senhor. Carne e sangue, ou o pecado, não herdará o reino de Deus. Não entrará no céu. Só os santos, remidos, lavados, purificados pelo poder do sangue de Jesus. É por isso que 1 João 1 diz que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos santifica. Oh, glória! Maravilha! Já estou caminhando para o finalzinho. Glória a Jesus. Verso de número 11, Hebreus 12. Aqui está, né, uma chave aqui. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso, aleluia, mas angustiante. Contudo, posteriormente produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Nenhuma correção, a princípio, parece ser de gozo ou de alegria, mas ao final ela produzirá frutos pacíficos de justiça em todos aqueles que por ela está sendo, aleluia, exercitado. Outra tradução, além da King James, nós que meditamos nas Escrituras Sagradas, precisamos estar lendo outras traduções, buscando o significado. Isso se chama exegese bíblica. Alfredo Pinto, Deus te abençoe, filho de Deus. Você que está aí, Fábio dos Santos, Deus abençoe, compartilha essa live aí, meu irmão.
Palavra de Deus. Então, meu irmão, a princípio, a correção ela vai trazer um desconforto. Nós não gostamos, é uma tendência nossa resistir, né, à exortação, à correção. As pessoas vêm nos ensinar alguma coisa, a gente nos sentimos resistentes, superiores, né? Não queremos ouvir aquela opinião, não queremos ouvir aquela fala de correção. A princípio, ela não parece de alegria, Hebreus 12, verso 11, mas a posteriori ela produzirá para nós um fruto pacífico de justiça. Glórias a Deus. Então, meu irmão, não rejeite, pois, a correção, não rejeites, pois, a disciplina, não rejeites, pois, a admoestação do Senhor, do Todo-Poderoso. Por isso que Bíblia Sagrada, meu irmão, ela precisa exortar. Disse e repito, equilíbrio, não é só pancada, não é só paulada, não é só exortação, não é só cobrança, mas equilíbrio. Eu, particularmente, eu prefiro entrar num culto e ser confrontado. Eu prefiro entrar num culto e ser contristado. Eu prefiro entrar num culto e ser impactado do que sair, né, entrar de uma forma e sair da mesma forma, às vezes até murmurando, incrédulo. Oh, misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Como dizia Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque em ti a minha alma se refugia e à sombra das tuas asas nos abrigamos até que passem as minhas calamidades, dizia Davi. Mas Davi era um homem que tinha consciência do seu pecado. Quando Davi pecou, não teve desculpinha, meu irmão. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, não afaste de mim a tua presença. Salmo de número 51. No Salmo de número 19, Davi vai dizer, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Ou como pode o homem compreender os seus próprios erros, dizia Davi. Paulo dizia, miserável homem que sou. 1 Coríntios, capítulo de número 15, parágrafo 19, Paulo vai dizer que se nós esperarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais desventurados ou miseráveis, infelizes dos homens. Se nós quisermos somente o mel e não o fel, se nós quisermos somente as rosas e não os espinhos, nós somos os mais infelizes, meu irmão. Paulo que dizia, o que quero fazer não faço, aquilo que eu não quero isso eu pratico. Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? E eu estou finalizando já. Quero louvar a Deus pela sua vida. Deixa aí até o versículo de número 11. Nenhuma correção, nenhum castigo a princípio, ele parece ser de alegria, ser de gozo, meu irmão, mas depois tenha certeza, porque a palavra de Deus é fiel e provada, verdadeira, única, infalível, fiel. Ela não vai voltar vazia na sua vida. Se você crer, obedecer, ouvir, se você se sujeitar, se você se submeter à autoridade da palavra, ao domínio do Espírito, ande segundo aquilo que a palavra diz. Os que nasceram do Espírito são guiados pelo Espírito, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Entregue seus caminhos ao Senhor, confie nele, e ele estabelecerá os seus passos. Salmo de número 37. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele, Deus, deleita-se nos seus caminhos. Aí o salmista vai dizer, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Não vai faltar azeite na sua botija, o pão na sua despensa, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mas seja um filho, não seja um espúrio, um bastardo que não gosta de correção, que só quer entrar, ouvir afago, a sua alma, a minha alma gosta disso, afago, palavrinhas de elogio, evangelho cotilizado, florzinha, né? Só isso que as pessoas querem hoje em dia.
Mas Provérbios capítulo de número 27, glória a Jesus, eu vou finalizar aqui com esse texto. Escute, meu querido, minha querida. Provérbios 27, parágrafo de número 6, diz o texto: fiéis são as feridas feitas por um amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ou melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Melhor é a repreensão franca, aberta, do que o amor encoberto de muitos. Porque o verdadeiro amigo, ele diz na sua lata: está errado, varão. Está errada, varoa. O caminho é esse aqui. Se quiser comer, coma. Se não quiser comer, engula. Mas é a palavra de Deus. O seu amigo vai falar isso para você. Agora, os inimigos não. Eles vão ver você no caminho errado. E ele vai dar o tapinha nas costas. Que nada, rapaz. Isso aí todo mundo está fazendo. Fica em paz. Oxe, dá uma guaribadazinha, ó. Faz um jeitinho brasileiro aí, vai empurrando com a barriga. Nos mínimos detalhes, seja fiel, meu irmão. Seja obediente e ame a palavra de Deus. Amém, querido? Quero te abençoar sua casa, sua família, sonhos e planos, propósitos e projetos, declarando pela autoridade do nome de Jesus, Deus está no comando de tudo. 1 minuto de Bíblia, examinando as Escrituras, para quem gosta de Bíblia, até que ele venha, evangelismo na veia. Fica com Deus, forte abraço, seu servo evangelista, Deus no comando sempre, até a próxima.